Olá, queridos alunos, reiniciando os nossos estudos de Compreendendo a Doutrina Espírita, vamos tratar hoje de a Terra, planeta de prova e expiação. Tomo 1, módulo 7, roteiro 7. Então, os mundos e a Terra. Vimos em ocasião anterior que os mundos dividem-se em 5 categorias, e que, no chamado mundo de expiação e provas, que é a atual condição da Terra, o mal predomina. Essa é a razão porque neste planeta o homem vive a braço com tantas misérias. Então nós vamos compreender por que a dificuldade que passamos nesses momentos, no processo evolutivo que estamos encarnados, por que essa dificuldade toda? Porque o mal predomina. Mas o mal, o que é o mal? Alguns dirão, é a ausência do bem. Eu diria, o mal são as escolhas equivocadas que eu faço, desvirtuado, fora das leis do Criador. Ali reside o mal, ali nasce o mal. Então são as opções que faço, são as inclinações que tenho para fazer a opção para o mal. Ali surge o mal. E o mal está sempre, sempre, sempre atrelado a uma palavrinha terrível que habita entre nós de difícil trabalho de modificação. Se chama? Egoísmo. Egoísmo. É a grande dificuldade da humanidade de vencer essa grande barreira que se chama o egoísmo, onde, como vimos em aulas passadas, em mundos mais adiantados, essa palavra egoísmo já não faz parte do seu vocabulário. Não que ela não fosse importante na Terra, como já comentamos, foi através do egoísmo que trouxe a humanidade até os dias de hoje. Porque se não tivéssemos egoísmo numa Terra de disputas constantes, não chegaríamos aonde chegamos. Então, o egoísmo é um mecanismo que foi dotado à humanidade, os homens, os espíritos encarnados, para que eles pudessem vencer as barreiras da evolução. Então, foi através dessa palavra egoísmo que chegamos no dia de hoje. Mas é chegado o momento de mudarmos. É chegado o momento de trabalharmos e abandonar as bandeiras do egoísmo e começar a olhar para um outro aspecto, onde aí sim nós iremos mudar a nossa situação de prova e expiação. E como vimos também em aulas anteriores, o mundo de provas e expiação ainda está muito próximo do mundo primitivo. Nós temos ainda um longo caminho para chegar até um mundo ditoso. Por isso que o egoísmo, o mal, ele ainda está muito presente na nossa condição, que é a condição da Terra. Então, e a Terra e seus habitantes? Os povos chamados selvagens são formados de espíritos que apenas saíram da infância espiritual e que na Terra se acham, por assim dizer, em curso de educação para se desenvolverem pelo contato com espíritos mais adiantados. Então, o que ele está nos dizendo? Que a Terra ela é habitada por espíritos ainda na infância, que não tem ainda consciência, que ainda não tem uma compreensão do bem. E aí eles precisam da orientação desses espíritos adiantados, que também vão habitar na Terra, para auxiliar esses espíritos na infância espiritual a evoluírem. Porque sim, nós só saímos da infância espiritual para estágio de amadurecimento através do processo de consciência. Mas essa consciência também ela não eclode de um dia para outro. Como sempre se fala, a natureza não dá saltos, que é a expressão do Darwin. Então Darwin já nos dizia que a natureza não dá salto. E no mundo espiritual não é diferente. As leis que se aplicam na matéria são as mesmas leis que se aplicam no mundo espiritual. O Criador é sábio. Ele colocou uma lei que atenda todos os níveis, o material e o espiritual. Então, para que você possa evoluir, para que você possa sair desse estágio de infância espiritual, você precisa ganhar consciência. E como é que se ganha consciência, instrutora? Estudando. Estudando. Mas tem uma palavrinha também que nos força a ter essa capacidade de buscar essa consciência através do estudo, que é a dor, o sofrimento. Então é por isso que nós... É a alavanca. A alavanca, o velho amigo aguilhão, que vai nos espetar, que vai nos impulsionar para que possamos compreender a necessidade de ter consciência. Enquanto não adquirimos essa consciência, nós sofremos.
E cada vez que nós insistimos, tal qual o gado quando está puxando a carroça, a carreta de boi, ele é espetado, o aguilhão é aquilo, vai espetando até fazer com que ele se comporte e se mantenha em linha reta. E quando eu falo em uma carreta de boi, é uma parelha, às vezes com 6, 8 bois a puxar uma carreta. Então imagina, aquele que está conduzindo, o tropeiro que está conduzindo, ele precisa fazer com que aquela tropa comporte-se, ande na linha, e aí o aguilhão é que vai fazer com que eles estejam alinhados. Isso não é diferente do mundo nosso. Então é preciso que o aguilhão, que é a dor, é o sofrimento, são as agruras que vamos experimentar, possam nos conduzir ao caminho correto, que é o caminho da escolha do bem, que é o caminho da escolha das leis do Criador. E quando eu assim procedo, a dor passa, o sofrimento passa, e eu passo a encontrar o caminho da felicidade. Então a felicidade é algo que está nas minhas mãos. Eu posso me tornar feliz ou infeliz, depende das escolhas que faço. Então, a terra, ao receber esses selvagens, que na verdade não são selvagens, é uma infância espiritual, eles necessitam desses irmãos espirituais mais elevados para auxiliá-los. Mas também depende da vontade deles quererem sair dessa situação. E quando não saem, a dor se faz presente. Então vem depois dela as coletividades semicivilizadas, constituídas desse mesmo espírito em via de progresso. São elas, de certo modo, raças indígenas da Terra que aqui se elevaram pouco a pouco ao longos períodos seculares. Então nós vamos ver que a Terra, ao receber esses espíritos ainda na infância espiritual, eles também vão passar por diversos estágios evolutivos, com o auxílio desses espíritos também já adiantados, muitos que vêm em missão para auxiliar o progresso da Terra, como ocorrer, e vão começar a intuir esses espíritos já no progresso, no via do progresso, começando a ter os primeiros lapsos de consciência. Já começa a perceber que eu não posso invadir a caverna do outro. Por quê? Porque o outro vai invadir a minha. Eu já não posso roubar a comida do meu amigo do lado, porque ele vai roubar a minha. Então começa a se criar regramentos. E esses regramentos começam a dar o sentido de civilização. O espírito começa a ter a percepção da necessidade de criar regras comportamentais para impedir que o outro avance no território dele. E aí é que eu consigo enxergar as lições de Jesus. Fazer ao outro aquilo que eu gostaria de fizesse para mim. E é exatamente nesta lei que o Cristo nos ensina que lá nas cavernas nós aprendemos através da dor. Porque sim, quando eu não permito, quando eu não dou ao outro aquilo que eu gostaria de receber, o que acontece? Ele me dá o pior. Logo ele invade a minha caverna. E aí, para que nós possamos viver em paz e não ter uma destruição da nossa tribo, nós começamos a ter regramentos. Essa felicidade não pode existir ainda na Terra, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram endividadas, intoxicadas, despreparadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens que as cercam no planeta. O que ele está nos dizendo? A felicidade é desse mundo? Não, não é a felicidade desse mundo. Nós temos lapsos de felicidade que nos convida a querer modificar. Porque sim, tudo que nós queremos é ser feliz. Mas para que possamos atingir a plenitude dessa felicidade, é necessário que ocorra a transformação, para que ocorra a minha conscientização. Então, quando eu me coloco aqui para te fazer feliz, eu vou descobrir que eu estou encontrando a felicidade também. A sua felicidade vai me atingir também. Ao passo que, quando eu te causo dor, sofrimento, mágoa, ela também me atinge, ela também me causa dor, ela também me causa sofrimento. Então, a Terra pode se tornar um planeta de felicidade? Sim, pode. Vai depender de quem? Dos seus habitantes. Da consciência que os seus habitantes vão atingir, vão chegar para compreender que a minha felicidade está ligada diretamente à sua felicidade e fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. Então, em resumo, a gente não conhece o que é felicidade. Não. Nós experimentamos
momentos felizes, momentos alegres, e que nos mostram um caminho que a gente deve seguir, que a gente gostaria de ter para a gente. Como é mostrado também no plano espiritual, que às vezes é deixado entrever um pouquinho do mundo mais adiantado, para que aquele espírito possa se animar a seguir na senda do progresso para poder evoluir, né? Então, esses momentos de felicidade, eles são como doses nos convidando a experimentar algo melhor. Porque, na realidade, como ainda estamos envenenados, como o texto fala, né, a gente não consegue ainda experimentar e sentir o que é essa verdadeira felicidade. Até porque a nossa felicidade, enquanto encarnado, está atrelado diretamente aos nossos interesses materiais. Sim. Então eu acho que para ser feliz eu preciso ter uma Ferrari na minha garagem, eu preciso ter uma casa com piscina, eu preciso estar participando de festas sociais. Isso para nós é felicidade. Mas é um grande engano quando se percebe que isso não é felicidade. Isso vai te levar, com certeza, a um vazio, a um sofrimento enorme, porque nós vamos perceber que esses bens materiais, eles vão chegar um momento que eles perdem um sentido. Principalmente quando envelhecemos, e vamos descobrir que uma Ferrari numa garagem não representa mais o que representava quando tínhamos 20 anos, já não tem o mesmo entusiasmo. Os valores que hoje nós estamos buscando são outros completamente diferentes. Então, infelizmente, ainda para a Terra, felicidade está atrelado a bens materiais, a coisas materiais. E é por isso que nós, com muita propriedade, Jesus nos falou, não conhecemos a felicidade. Nós pensamos que é a felicidade, o que na verdade é a nossa infelicidade. Mas isso é matéria lá para o tomo 2 que nós faremos, né, com muito mais detalhe, né, na parte da Penas e Gozos Futuros, em que vamos falar na filosofia. Mas é encarnando-se aqui, neste globo, que a criatura edifica as bases da sua aventura real, pelo trabalho, pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então, você observa que nós espíritos precisamos encarnar na Terra. Para quê? Para adquirir experiências, para adquirir maturidade, para ganhar conhecimento. Então, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades que passamos pelo planeta de prova e expiação, ele tem um único objetivo: forjar o edifício real do ser. Forjar o meu edifício social, fazer com que eu ganhe maturidade e me transforme num espírito iluminado. Nós não chegaremos à condição de seres angelicais enquanto não passarmos pelas fieiras do planeta de prova e expiação, do planeta ou dos planetas de prova e expiação, para que eu ganhe essa maturidade. É muito comum nós falarmos sobre expiação, estamos aqui para expiar faltas. Mas fica a seguinte questão para se pensar. Ora, se eu nasci simples e ignorante, o que eu fiz para ter que expiar? Que mal eu cometi? Eu nasci simples e ignorante, cheguei agora... Ou seja, eu estou na estaca zero. Estaca zero, eu não produzi nem bem nem mal. Eu vou expiar o quê? Aí que reside o grande equívoco. Nós não estamos encarnados somente para expiar. Nós estamos encarnados para adquirir experiências. E que, infelizmente, através do processo do livre-arbítrio, essas experiências sofrem escolhas equivocadas. Aí sim, eu vou cometer erros e aí sim eu vou expiar numa próxima reencarnação, acoplado às novas experiências que eu vou adquirir. Então, nós não estamos na Terra somente para expiação. Por isso que é chamado de um mundo de expiação e provas, porque você tanto pode expiar suas faltas, como também pode passar por provas com vistas ao seu progresso. Aliás, eu gosto até, com uma questão de neurolinguística, trocar essa palavra expiação para a palavra missão. Eu não vejo as dificuldades que eu tenho que suportar no transcorrer de minha jornada como uma expiação. Eu as vejo como uma missão. Fica mais fácil aceitar a ideia de uma missão do que uma expiação. Então, nem todo sofrimento suportado na Terra, porém, constitui expiação de determinada falta cometida em pregressas reencarnações. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir sua depuração e ativar o seu progresso.
Mas depuração de quê? Nós não falamos no início que o egoísmo ele foi necessário nos primórdios da nossa existência para que a gente possa sobreviver nesse mundo? Lembre-se, era um mundo primitivo, era um mundo em que a gente lutava pela sobrevivência a cada dia. Nós não tínhamos condições sociais habitáveis, agradáveis. Então, naquela época, o egoísmo ele se fez presente porque era uma questão de sobrevivência. Então, quando o texto fala aqui que nós temos que nos depurar, não está falando de expiar faltas, está falando de nos libertar da influência da matéria que foi tão importante para que chegássemos aqui. Não estou dizendo que é uma coisa boa, estou dizendo que ela foi importante porque ela nos manteve vivos. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, uma prova pode ser uma escolha minha para alavancar o meu progresso, para ocorrer a minha melhoria, para depurar o meu espírito, para que ele ganhe consciência e que eu não necessito mais da ferramenta egoísmo para continuar a minha jornada. Esta ferramenta pode ser abandonada, pode ser deixada de lado. Ela já não é mais necessária ao meu progresso, como acontece com muitos espíritos que estão em estágio evolutivo muito maior do que o nosso. Então, a destinação futura da Terra. Qual será o futuro nosso? Vamos continuar passando por provas e expiações? Os espíritos nos esclarecem que não, que já estamos mudando. Então, um dia, a Terra sairá do estágio de expiação e provas e passará para a condição de mundo de regeneração. Porquanto, este globo está, como tudo na natureza, submetido à lei do progresso. A Terra progride, assim, material e moralmente. Então, achar que a Terra vai estacionar? Não, não vai. A lei do progresso é inexorável. Ela vai impor um ritmo à Terra para que ela saia dessa condição para buscar uma condição melhor. Mas aí você vai me perguntar, e o irmãozinho que não quer evoluir, faz o que com ele? Vai junto? Ele não quer evoluir? Ele vai ser agraciado com essa mudança, digamos assim, uma promoção se ele não quer se evoluir? Não, vai ser respeitado o livre-arbítrio dele. Exatamente. Esse irmãozinho, por não querer evoluir, não vai impedir o progresso da Terra. Muito ao contrário, a Terra vai evoluir. Mas ele, infelizmente, será alocado em um planeta de equivalência de grau do que a Terra hoje é. Como há muitas moradas da casa do meu pai, também existem muitos planetas de prova e expiação. Falamos isso na aula passada, que não é um só, que nem todos os planetas, cada um é de uma forma diferente, está num estágio diferente. Não, existem vários de vários estágios. O irmão que não quer progredir, o ser que não quer progredir, que continua travado, insistindo com essas bandeiras do egoísmo, das suas vaidades, não tem problema. A grande massa irá evoluir e ele se verá na condição de ter que habitar um planeta na mesma condição da Terra. Não mais a Terra, mas um outro planeta de equivalência em grau de evolução. Mas o texto está dizendo aí que a Terra progride material e moralmente? Como será isso? Vamos ver? Vamos. Materialmente ou fisicamente, pela transformação dos elementos que a compõem. Como assim? Ou seja, o seu globo? Exatamente. Então, o globo vai sofrer transformações, novas atmosferas ele vai adquirir, haverá uma purificação desses elementos que compõem a Terra, para que, ao ser lançada na condição de um planeta de regeneração, aqueles novos seres terão um ar mais depurado, uma iluminação diferente, menos densa, menos pesada, em função dessa transformação material. Mas isso nós falamos em aulas passadas. Sim, falamos lá no fluido cósmico universal, que ele dá origem à atmosfera espiritual de cada globo. Então, como vocês relembrem essa passagem, nós vamos ver que esse fluido ele é contaminado pelo pensamento dos seus habitantes. Ora, se esses habitantes que estão já num planeta de regeneração vão vibrar para o bem, é claro que a atmosfera não será a mesma da Terra, não será tão densa, tão pesada como as que vivemos hoje. Então, materialmente, a Terra irá se transformar. E moralmente, pela depuração dos espíritos,
encarnados e desencarnados que a povoam. Eu trocaria essa palavra moralmente, eu botaria essa palavra como ética. Então, através da ética, esses espíritos vão encontrar o seu amalgamento às leis do Criador, se tornarão seres mais justos, seres mais amorosos, seres mais caridosos, e isso são elementos que compõem a ética. E para que o homem atinja essa ética, é preciso que ele tenha consciência. Então, nós vamos evoluir moralmente? Sim. Alguns dizem pra gente, a Terra não evoluiu nada, a Terra não mudou nada, os homens continuam a mesma coisa. Só se é esses que falam, porque eu penso que eu evoluí. Quando eu olho no retrovisor da minha evolução, eu enxergo que eu saí de uma caverna e hoje eu tenho uma consciência ética. Hoje eu compreendo o que é a caridade, hoje eu compreendo o que é a justiça, hoje eu compreendo o que é o amor, eu entendo esses valores, já talvez não coloque com tanta intensidade ainda por ser um ser encarnado essas palavras, mas já entendo da necessidade de fazer com que essas palavras tornem-se elemento primordial na minha vivência, na minha evolução. E falamos logo no início da aula, inicialmente, os habitantes da Terra eram povos primitivos, eram povos selvagens. Então, se a gente olhar no retrovisor, ontem nós éramos selvagens. Hoje nós somos civilizados. Como não progrediu? Como não está progredindo? Claro, passaram-se muitos anos? Sim, passaram-se muitos anos. Mas quem disse que estamos perto da reta final? Os anos passados no plano material. Mas não esqueça que no plano espiritual esse tempo é diferenciado. Passaram-se alguns segundos no plano espiritual. Então esse progresso se realiza paralelamente, visto que o melhoramento da habitação guarda relação com o aprimoramento dos habitantes. Foi o que eu coloquei. Então, se nós vibramos de forma intensa no amor, na caridade e na justiça, é claro que a atmosfera que compõe esse planeta há de se modificar também. Então, fisicamente, o globo terráqueo tem experimentado transformações que o vêm tornando sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Esclarecem-nos os espíritos que, no momento em que a Terra ainda estava em transformação, que ainda não tinha habitantes encarnados, ela servia de mundo transitório para espíritos. Então, dizendo o quê? Que ela tinha uma utilidade. Então, nada no universo é inútil. Então, essas transformações, elas são constantes. E, como diz o texto, cada vez seres mais aperfeiçoados irão habitar o nosso planeta, que também já vai estar melhor transformado. Então, moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso ético e do abrandamento dos costumes. Para que a felicidade impere na Terra, torna-se preciso, pois, que somente a povoem espíritos bons, que somente ao bem se dediquem. Então, quando todos nós ganharmos essa consciência, ou a grande massa ganhar essa consciência, que a minha felicidade está ligada diretamente ao bem que eu faço, a Terra irá modificar. A Terra irá passar para um outro estágio, que é o estágio da regeneração. Enquanto isso, nós sofremos, porque não compreendemos que a minha felicidade está em fazer o outro feliz. Então, quando todos nós ganharmos essa compreensão e tivermos essa consciência, a Terra modifica. E aí eu trouxe para vocês, como eu falei muito em ética e moral, e há uma distinção bem grande até para compreendermos o que Jesus nos ensina, na verdade, talvez por confusões de traduções, chamamos de moral, na verdade o que Jesus nos ensina é ética. E observe a definição. Ética é um tipo de postura e se refere ao modo de ser, a natureza da ação humana, ou seja, como lidar diante de situações da vida e ao modo como convivemos e estabelecemos relações uns com os outros. É uma postura pessoal que pressupõe uma liberdade de escolha. Aqui não tem leis, aqui não tem regramento. Tem imposições. Não tem imposição, tem consciência. Quando Jesus nos ensina a fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim, ele está se referindo ao campo da ética, onde através desse processo de consciência eu faço naturalmente sem nada esperar. E a moral? É igual a costumes, aquilo que se consolidou ou se cristalizou como sendo verdadeiro do ponto de vista da ação. A moral é fruto do padrão cultural. São regras determinadas pela própria sociedade.
Então, esta aqui de baixo sofre modificações, constantemente sofre modificações. Os costumes se modificam, o pensamento social se modifica, né? A estratificação social vai trabalhando isso e vai modificando, né? Mas a ética não. A ética vai atravessar todos os tempos. Aliás, ela vem atravessando e há de continuar essa viagem permanente sem sofrer uma vírgula de transformação. Mas a moral não. A moral constantemente está transformando. Quer ver um exemplo? Até bem pouco tempo, eu tinha o direito de ter escravos. Não tínhamos. Hoje, é correto ter escravo? Naquela época, era moralmente aceito, não é verdade? Mas, eticamente, não era aceito. Não. Mas nós tínhamos escravos. E aí eu te pergunto, Jesus poderia ter escravos, não poderia? Poderia. E ele teve? Não. Por que ele não teve? Porque ele compreende essa lei maior da ética. Ele entende que eu não posso fazer meu irmão um escravo, eu não posso submeter o meu irmão a condições degradantes ou humilhantes, eu não posso e não devo, porque eu não posso fazer o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse para mim. E é isso que Jesus nos ensina, ética. É isso que vai fazer com que o planeta possa modificar, quando compreendemos a ética e não a moral. Tem um livro que eu gosto, muito interessante, me foge o nome do autor, né, que ele fala, Deus não tem moral, o homem não tem ética. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu até fiquei assustado. Quando eu compreendi a definição de ética e moral, é verdade, Deus é puramente ética, o homem é moral. As regras do homem sofrem transformações constantes, a do Criador jamais. Havendo chegado o tempo, grandes migrações se verificam entre os planetas. Os que praticam o mal, pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, não mais sendo dignos do planeta transformado, são dele excluídos, porque sua presença constituiria obstáculo ao progresso. Como já salientado. Já salientamos em diversas passagens anteriores. Irão tais espíritos espiar desta forma o endurecimento de seus corações em mundos inferiores ou em raças existentes na Terra moralmente mais atrasadas. Substituí-los-ão espíritos melhores que farão reinar em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade, a ética. E aí, quando a gente fica observando alguns irmãos em determinadas regiões, ainda da Terra, né, que vivem em situações bastante degradantes, de bastante sofrimento, nós ficamos com uma pena, né? Nós ficamos tão chocados. Eu costumo dizer, sejamos misericordiosos para com esses irmãos, sim, mas não ter pena. Por quê? Foram irmãos que não souberam aproveitar, através das lições que foram colocadas para eles, da necessidade da transformação, eles mantiveram seus corações endurecidos, mantiveram-se seus corações com pensamentos inferiorizados, e aí são alocados aonde? Em regiões destas que acabo de falar, que ainda graçam na Terra, muito pequenas, né? Mas ainda graçam na Terra. É um posicionamento muito difícil, né, de a gente concordar até. Mas como nos ensinam os Espíritos, Deus é bom e é justo, e é misericordioso. E se Ele permitiu que espíritos encarnassem nessas condições, é porque isso serve ao progresso desses espíritos. Então, por isso que ele, como ele bem colocou, sejamos sim misericordiosos, tentemos ajudar da forma que nos couber. Agora, entendamos, é uma situação que não é injustiça, e sim é justamente ao contrário, é a justiça divina se fazendo presente. A Terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de cataclisma, que aniquile de súbito uma geração. Então, muitas das vezes a gente fala, não, vai ocorrer o Armagedon, vai ocorrer o Apocalipse, né? Eles nos falam que não, isso não vai acontecer. O Criador não destruiria sua criação por nada. Muito pelo contrário, ela vai sofrer transformação, não destruição. Então, a substituição dos habitantes da Terra para ela poder se transformar num planeta de regeneração não vai ser assim, através de um cataclismo? De forma alguma, de forma alguma. A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Quer ver um exemplo que eu dou para vocês? Onde está o Egito? Onde está Roma? Onde está a Grécia? Então, foram civilizações extremamente evoluídas, extremamente organizadas. Pararam onde? Sucumbiram. Sucumbiram por quê?
pelo ego, pelo mau uso da sua moralidade, pelo mau uso da ética, pela não compreensão de ganhar consciência na transformação, e se perderam. Eram civilizações extremamente avançadas em todos os níveis, na astronomia, na medicina, em todas as ciências, na literatura, nas leis, e se perderam. Por que se perderam? Porque não compreenderam a necessidade dessa transformação. Mas aí acabou a Terra? Não. Outras gerações apareceram, foram colocadas no lugar para que a Terra continuasse o progresso a evoluir. E não foi uma extinção em massa. Simplesmente foram havendo modificações. Modificações. Então, em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. E nós estamos assistindo isso. É só observar as nossas crianças, como nós estamos já tendo algumas crianças com um comportamento muito parecido com esse que nos é narrado. Comportamento mais amoldado, mais amoroso, mais preocupado com o outro, mais preocupado em ser caridosos. De onde aprenderam isso? Mais preocupados com o planeta. Mais preocupado com o planeta. De onde veio essa informação, já que onde eles foram inseridos, as pessoas ainda não têm essa consciência. São espíritos efetivamente evoluídos que estão ocupando seus espaços, fazendo essa oxigenação na Terra para que ela se prepare para a transformação. Então a época atual é de transição. Confunde-se os elementos das duas gerações. E por isso talvez a gente tenha essa impressão de que a Terra não está evoluindo. Porque você tem aí uma mistura. Exatamente. Colocados no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelas caracteres que lhe são peculiares. Cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, a nova geração se distinguirá por inteligência e razão geralmente precoce, juntas ao sentimento inato do bem e à crença espiritualista, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Ela não está te dizendo que essas crianças vão se tornar espírita ou vão seguir o segmento de qualquer outra religião. Está dizendo que são crianças, são espíritos que compreendem a ideia de espiritualidade. Tornar-se-ão espiritualistas, e é o que Jesus nos fala. Jesus, quando tem o diálogo com a samaritana, ele fala isso textualmente para ela: mulher, há de chegar o tempo em que o homem falará ao Pai, não no poço de Jacó, nem na sinagoga em Jerusalém, falará em espírito. Então, neste momento, Jesus está dizendo ao homem: as religiões, neste instante que a Terra ganhar a progressão, não mais farão sentido. O homem já estará perfeitamente espiritualizado, ou seja, ele compreende as leis do Criador, ele está amalgamado às leis do cosmos, ele está em plena afinidade, ou melhor, em fé, ele está ligado. Porque sim, não esqueça que fé é um erro que muita gente pensa. Fé é sintonia, é ligação de amplitude. E esses espíritos estarão ligados no mundo espiritual, estarão ligados com o Criador através da fé. Então, meninos e meninas, como a gente carinhosamente os chamamos, né? Esperamos que vocês tenham gostado dessa aula e tenham compreendido que nós iremos nos transformar assim. Tudo depende da nossa vontade, tudo depende de querermos ter consciência em auxiliar a Terra. Mas eu posso sozinho fazer isso? Não, eu até posso. De que forma eu faço isso? A mim mesmo. A mim mesmo. Eu não tenho que te mudar, eu tenho que me mudar. Eu tenho que me transformar. Nem tampouco me preocupar em mudar a Terra. Exatamente. Eu tenho que me preocupar com a minha mudança. Porque a minha mudança vai gerar exemplos que serão seguidos. Com certeza. Então, fiquem em paz todos. Até a próxima aula.